E agora a gente olha para o nosso cenário local, porque o Ministério da Fazenda detalhou os cálculos do projeto de renegociação das dívidas rurais. No primeiro ano de vigência da lei, a expectativa é de que o refinanciamento demande 22 bilhões e 400 milhões de reais. E considerando aí os 13 anos do programa, o valor pode somar quase 140 bilhões de reais. No cálculo do agro, o custo para a União é diferente. E quem explica para a gente um pouco mais sobre esse cálculo é o Daniel Marques Vieira. Bem-vindo, Daniel. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel, e boa tarde a quem nos assiste. Pois é, a grande questão em torno desse projeto da renegociação da dívida do agro é justamente qual seria o impacto fiscal. Nós temos o governo de um lado e a bancada do agronegócio do outro, divulgando números que são assim, muito diferentes. O governo estima que o custo seria de 140 bi em 13 anos, sendo 22 bilhões já no ano que vem, e é um número, obviamente, muito grande, que pode dificultar a missão de cumprir a meta fiscal em 2027. Por isso, esse tema tem chamado tanto a atenção do agro, que é o principal interessado, mas também do setor bancário e do mercado financeiro. Mas a questão é que, do outro lado, o agro também fez as contas e estima um valor bem menor, de 65 bi, praticamente a metade do que considera o governo. Mas o que diz esse projeto? Ele traz um programa para refinanciar, parcelar novamente as dívidas dos produtores rurais que estão inadimplentes ou tiveram as dívidas prorrogadas ou renegociadas. O texto autoriza que o governo crie uma linha de crédito para que os produtores que já estão com problemas com os bancos possam jogar essa dívida mais para frente e continuar produzindo, mas com alguns critérios. É uma linha de crédito voltada àqueles produtores que perderam pelo menos 30% da produção em 2 ou mais safras, por conta principalmente de eventos climáticos extremos, como enchentes e secas. Por isso, o grande interesse dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, por exemplo, em aprovar esse projeto. E se esse produtor tem uma dívida atrasada, como que ela seria quitada? A ideia é usar recursos do Fundo Social, do Pré-Sal e de fundos constitucionais para permitir esse parcelamento em 13 anos e dar uma condição de pagamento melhor para esse produtor com juros subsidiados, ou seja, menores do que aqueles juros que os bancos ofereceriam em condições normais. Na maior parte dos casos, os recursos viriam desses fundos, mas assim há a possibilidade do governo, do Tesouro Nacional, custear uma parte também. E aí entra aquela guerra de cálculos sobre o projeto. A grande divergência acontece pela dificuldade que é estabelecer realmente qual é o tamanho da dívida que poderia ser atingida pela renegociação. O governo calculou que seriam 200 bilhões em dívidas refinanciadas. Já os técnicos do agro questionam o método aplicado pelo governo e estimam que os critérios de corte que estão lá no projeto devem ser mais eficazes na tarefa de restringir quem poderá acessar o refinanciamento. Assim, eles calculam que cerca de 100 bi poderiam ser refinanciados. Eles dizem ainda que o projeto é autorizativo, permite, mas não obriga o governo a colocar dinheiro. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, em audiência na Câmara hoje mais cedo, não pareceu assim, muito convencido disso não. Disse que tem sim disposição para negociar, mas que o projeto ainda estaria engessando muito o executivo. E agora que o Senado aprovou o projeto e que ele voltou a tramitar na Câmara, o governo tem dificuldade de avançar nessa possível negociação. Na fase atual, resta à Câmara apenas dizer se concorda ou não com as mudanças feitas pelos senadores. E tanto o governo como o agro consideram que o projeto que saiu da Câmara lá atrás, que seria a alternativa existente ao texto do Senado, que ele não está bom. E, por enquanto, a votação em plenário não tem previsão certa de quando vai acontecer. Para os produtores rurais, o ministro da Fazenda ter chamado o projeto de bomba fiscal pode acabar atrapalhando a votação na Câmara, influenciando o presidente da Casa, o deputado Hugo Mota, a não colocar o texto em votação. E eles, assim, estão realmente correndo contra o tempo. A ideia original era permitir esse refinanciamento para que os produtores pudessem resolver suas dívidas antigas antes de julho, que é quando começa o próximo Plano Safra. E a gente sabe que no Congresso o trabalho nesse mês está um pouco mais lento, tanto por conta do ano eleitoral, tanto pelas festas juninas que fazem os deputados, principalmente do Nordeste, darem mais atenção às suas bases eleitorais. A previsão que a gente tem é que o Hugo Mota deve receber a bancada do agro na semana que vem e só aí decidir se colocará ou não o texto em votação. E o governo também
mantém na mesa a possibilidade de uma medida provisória, que viria então com efeito imediato e já com a versão que tem a concordância da equipe econômica do governo Lula. Muriel? Perfeito, Daniel. Seguiremos de olho então para entender o que vai acontecer daqui para frente. Um bom trabalho para você por aí, viu? Obrigado, para você também. Obrigada. Vamos para nossa parceria